O pós-jogo aqui no estádio Beira-Rio, depois da classificação do Inter para as finais do Gauchão, foi de tensão. Roger Machado e principalmente o presidente Alessandro Barcelos falaram sobre o condicionamento de arbitragem do outro lado e o presidente colorado foi além. Ele citou o que aconteceu e o que vem acontecendo nas últimas semanas, episódios deixando nas entrelinhas contra qual empresa, profissionais ele estava se referindo, citou e atacou o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, deixando um recado claro para o outro lado. E o técnico Roger Machado trouxe boas notícias pensando nos dois Grenais dentro das quatro linhas. A gente repercute tudo isso, o que aconteceu no vestiário do Inter após a classificação para a final do Campeonato Gaúcho a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para te divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo. Fica esperto e entra por esse link para brincar lá na KTO e se divertir, tá certo? Bom, gente, a gente já falou no último vídeo, eu fiz um pós-jogo aqui direto da Zona Mista do Beira-Rio pra gente falar sobre o jogo, o que a gente estava enxergando da final do Campeonato Gaúcho, quem chega melhor, quem chega pior, tudo isso tá no último conteúdo. Então depois que terminar esse vídeo sobre a repercussão, assistam o último conteúdo. E agora eu quero falar só sobre o que foi dito pelo técnico Roger Machado e principalmente pelo presidente Alessandro Barcelos, que deu, olha, em 5 anos de gestão, a sua principal entrevista, tá? Foi essa hoje, no dia 2 de março de 2025. Bom, vamos lá. O técnico Roger Machado, sobre o jogo, ele disse que ele enxergou o Inter um pouco abaixo em relação aos últimos jogos contra o Caxias na primeira etapa, tá? Que faltou compactação por parte da equipe e que isso foi corrigido, principalmente compactação segundo o Roger Machado, mas que isso foi corrigido para a segunda etapa. E ele disse que agora o principal é descansar a cabeça e começar a partir de segunda-feira a planejar o primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho, lembrando que amanhã vai ser de folga, domingo vai ser de folga para o grupo de atletas. Sobre a chegada à final do Campeonato Gaúcho, o Roger destacou que sempre se projeta, quando se tem um clássico de decisão, se projeta uma final disputada com todos os elementos que tem um clássico Grenal. Ele disse que ele já disputou muitos clássicos, principalmente estando do lado do Grêmio, e que ele sabe que é um momento diferente. E ele disse que o principal disso tudo é que nesse momento tem que ser o jogo de hoje, a circunstância de hoje comemorada, porque já faziam 3 anos que o Inter não chegava a uma final de Campeonato Gaúcho e chegou agora. Inclusive é de se salientar, tá? O Roger nos últimos 4 anos chegou a 3 finais de Gauchão, com o Grêmio em 2022, 23 ele não estava trabalhando, 24 ele chegou com o Juventude e agora em 25 com o Internacional. Em 4 anos ele chegou em 3 finais, considerando que o 4º ano ele nem disputou, que foi 2023. Ele disse que o principal agora é tentar reconquistar o cenário regional, tá? Reconquistar o cenário regional com todas essas ausências que o Inter teve é algo, chegar a uma final de Campeonato Gaúcho com uma certa vantagem para o rival das semifinais, chegar a essa final com todas essas ausências para reconquistar um cenário regional é de se comemorar, sim. O Roger ainda falou, tá, sobre arbitragem. Ele foi questionado sobre arbitragem, sobre tudo que estava acontecendo nos últimos dias, e ele disse que ele se propôs a não falar sobre arbitragem, tá? Porque tudo pode ser penalizado, ele pode ser julgado, pode pegar algum tipo de suspensão, e ele não queria que isso acontecesse. Mas ele diz que mesmo que essas coisas possam ser blindadas pela direção, não tem como evitar que elas cheguem dentro do vestiário. E que o que tem que fazer é canalizar tudo isso para ser usado de uma forma positiva e não de uma forma negativa, tá? Mas ele citou que as coisas do jeito que estão acontecendo não estão legais. Foi a única coisa que o Roger falou sobre, de fato, a arbitragem. Ele disse que do jeito que a coisa está andando, não está legal. Foi a frase utilizada pelo técnico do Internacional, tá? Ele falou sobre retornos, tá? Principalmente de Borrella, Patrick e Wesley, que sim, podem voltar no Grenal já do jogo de ida.
Esse Grenal deve ser confirmado para o sábado que vem, dia 8, 4h30 na Arena, o jogo de ida, e o jogo da volta deve ser no domingo, dia 16, porque tem a questão do desfile do Porto Seco, o Carnaval, enfim, ainda acontecendo, e também por um pedido da RBS, questão também de segurança com a Brigada, que tem esse evento do Porto Seco no sábado, e aí tem mais o Grenal. Então é bem possível que o Grenal dá volta aqui no Beira-Rio, a decisão vai ser aqui no Beira-Rio, melhor campanha até aqui, seja então no dia 18, no domingo à tarde, tá? Sobre então Borré, Alan Patrick e Wesley, o que ele disse? Que muitos desses jogadores que estão no DM, eles já saíram, na verdade, do DM e já estão num processo de transição. Ele citou que o Borré tem evoluído muito bem do estiramento que ele teve na coxa, então é um jogador que sim pode voltar no Grenal. Que o Alan Patrick, o que determina na situação dele, como não é muscular, é a sensibilidade do local, que é o tornozelo. Teve uma lesão ligamentar no tornozelo que não foi tão grave, mas ele fez questão de dizer que o Alan Patrick está trabalhando super bem. E sobre o Wesley, que era a lesão que mais preocupava, porque era uma lesão grau 2 na posterior da coxa, de fato era a lesão mais grave em relação ao Borré e ao Alan Patrick, o Roger disse que o Wesley já está até no campo. Ele disse que ontem ele estava lá no gramado do CT e viu o Wesley por lá trabalhando. Então, são 3 situações que animam sim a de Borré, Alan Patrick e Wesley para as finais do Campeonato Gaúcho. E hoje teve a saída do Bruno Henrique ali no início da segunda etapa, sentindo a coxa, vai ter que ser examinado para ver se não é uma questão grave, e aí acabou entrando o Ronaldo, só que a gente sabe que a situação do Thiago Maia melou, pelo menos para agora, pode ser que retome na próxima janela, ali aquela janela que abre daqui a uma semana, no dia 10 de março até dia 11 de abril, para atletas que jogaram no Brasil, os estaduais. O Roger disse que não sabe se ele vai contar com o Thiago Maia, que não sabe ainda se ele vai voltar e que não tem como afirmar isso. E o Inter até disse que deu uma resposta para o Santos que até terça tem que estar resolvido, senão ele vai ser reintegrado ao elenco do Internacional. E aí a gente avança para a coletiva do presidente Alessandro Barcelos, que, cara, nos 5 anos de gestão do presidente, ele não tinha dado uma entrevista tão forte, seja em coletiva, zona mista, saída de estádio, chegada de viagem, que for. Ele nunca deu, como presidente do Inter ou como vice do Inter quando foi, uma entrevista tão forte que nem ele concedeu aqui hoje no estádio Beira-Rio, tá? O que ele disse? Primeiro, ele disse que não queria que se criasse uma pauta negativa de início, porque o Inter é a melhor campanha do campeonato, está invicto no Gauchão, tem o melhor aproveitamento dos clubes nos estaduais entre os times da Série A e que ele está sentindo muita pauta negativa e que já estava previsto que ele ia falar hoje, que ele não estava vindo para falar só por conta das questões de arbitragem, mas calha também dele falar sobre essa situação. Ele disse que a imprensa tem uma responsabilidade de tudo que está acontecendo no futebol gaúcho em 2025, que a imprensa tem sustentado a narrativa do Grêmio sobre o Campeonato Gaúcho. Ele disse que desde o início do campeonato foram cobrados 3 pênaltis em 3 jogos do Inter, sendo que os 3 pênaltis foram de forma correta assinalados para o Internacional. Ele citou o caso do Pedro Ernesto Denardim com o D'Alessandro, que eu nunca falei aqui no canal, porque não é sobre isso que eu tenho que falar, a fofoca da imprensa com o clube, a não ser que seja algo importante, que reflita no dia a dia do clube, no futebol, não tem porque a gente está falando aqui. Mas igual, para quem não viu, o Pedro Ernesto deu uma declaração durante uma jornada da Rádio Gaúcha, de um jogo, que o D'Alessandro estava no campo, estaria arrumando confusão, o D'Alessandro subiu nas cabines de rádio para cobrar o Pedro Ernesto levou isso para o ar no dia seguinte, no sala de redação, e o presidente criticou exatamente isso. Ele criticou a imprensa ter dito que a entrevista do D'Alessandro foi chamada de desastrosa, quando ele falou do Daniel Bins, depois do Grenal lá em Juiz, antes do jogo contra o São Luís. Ele disse que teve um pênalti discutível contra o Grêmio, que foi o pênalti do jogo contra o Juventude no final de semana passado, o jogo de ida no Monsalve, e que as pessoas do Grêmio foram falar de CPF das pessoas, se referindo ao presidente do Grêmio, Alberto Guerra, um recado claro, falando de assalto, se referindo ao Alexandre Rossato, vice de futebol do Grêmio, e outras questões. Foi um recado claro para o Grêmio, para o presidente Alberto Guerra, para o Guto Peixoto e para o Alexandre Rossato, vice do Grêmio, tá? E aí ele dá uma declaração muito forte que vocês sim viram hoje uma arbitragem colocando um time numa final de campeonato, se referindo ao lance do gol do Gustavo Martins de bicicleta, que ele atinge o jogador do Juventude, muita gente pediu falta, foi dado o gol, o Grêmio acabou passando nos pênaltis. Foi em relação a isso, e um recado claro para o maior rival, um recado claro para o Grêmio às vésperas aí agora de 2 clássicos grenais, e também um recado claro para a direção do Grêmio.
E aí ele começa a dar um recado também para pessoas da imprensa. Ele já cita o Pedro Ernesto, ele não cita o Pedro Ernesto, mas é um recado claro para o Pedro Ernesto. E aí ele dá um recado para o Jory Vasconcelos, que é analista de arbitragem do Grupo RBS, da Rádio Gaúcha, quando ele diz: vocês viram hoje, ele falou sobre a questão de arbitragem, terem colocado o Grêmio na final, e ele diz: todos os árbitros do centro do país viram que foi falta, menos o que nunca apitou, se referindo ao Jory Vasconcelos. O treinador foi expulso e foi dar coletiva. E aí é uma crítica clara à federação. O Quinteiros foi expulso e, de fato, deu uma entrevista coletiva. O jogo terminou provavelmente onde queriam que terminasse, na delegacia. Para quem não viu, o Quinteiros acaba agredindo o Enio, atacante do Juventude, e o Enio foi prestar um boletim de ocorrência na polícia por conta dessa agressão, tá? Sobre o Inter não ter se manifestado antes, ele disse que o Inter não ficou quieto, que o Bisol até deu algumas entrevistas, mas que o Inter deu entrevistas e optou em se manifestar no nível do respeito, algo que o outro lado não fez, que o Inter fez movimentos formais e que trabalhou dentro das regras do jogo, que não foi feita chacota como profissional, se referindo ao Grêmio depois da arbitragem do jogo contra o Juventude no jogo de ida, e fez ainda outras reclamações que o Inter não vai ficar quieto. Ele citou manchetes que são diferentes para o Inter e para o Grêmio quando são feitas pela RBS, sem citar a RBS, mas um recado claro também. E foi uma entrevista bem tensa do presidente, de muita porrada, muita pancada, mas uma entrevista firme como não tinha e como não estava sendo aí nos últimos 5 anos. Uma, na minha opinião, baita entrevista sim do presidente Alessandro Barcelos. Jogadores passaram aqui na zona mista, o clima foi tudo muito rápido por ser sábado de noite também, amanhã é folga de carnaval para o grupo de atletas, a reapresentação é só na segunda para pensar nos 2 grenais das finais do Gauchão. O Vitor Gabriel falou por aqui, o Vitão também, o Vitinho falou que é o melhor momento da sua carreira e esses grenais serão os jogos mais importantes da sua carreira, já que ele é um cara muito novo também por aqui. O Vitão falou também sobre a importância do Grenal e que o Inter vai trabalhar muito para voltar a conquistar o Campeonato Gaúcho. Foi um movimento e uma comemoração, basicamente, dos atletas do Inter, de dentro do vestiário e do ambiente do Inter. Muito legal. Agora o Inter volta a finais de Gauchão e vai em busca aí de quebrar essa sequência de títulos do maior rival, quebrar a possibilidade de chegar ao octa, feito histórico que é do Internacional. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto pra gente falar mais do Colorado, tá certo? Beijo, abraço e até a próxima.